Fernando Henrique Cardoso publicou há pouco no Twitter sobre João Dória. O FHC disse o seguinte, abre aspas, agiu bem o candidato João Dória, ressaltando que os resultados das prévias devem ser respeitados. Vamos chamar então o Leandro Rezende para a gente tentar entender um pouco essa situação no Ninho Tucano. Como é que está a relação, para começar, de João Dória com Bruno Araújo e no que essa relação ruim que a gente tem acompanhado nos últimos meses tem atrapalhado o ex-governador de São Paulo? Olha, Muriel, o que eu tenho de apuração sobre isso, a relação entre o Dória e o Bruno Araújo, ela nada mais é do que protocolar, só para lembrar, né? O Bruno Araújo era o coordenador da pré-campanha à presidência da República do ex-governador de São Paulo, João Dória. E aí, numa nota pública, o Dória tirou o Bruno Araújo dessa coordenação de campanha, colocou um aliado muito próximo, ao que Bruno Araújo foi nas redes sociais agradecer, se sentir aliviado por ter saído da função de coordenador de campanha. Então, é uma relação muito ruim. O que os aliados do Dória dizem sobre essa eterna disputa que o PSDB vive sobre lançar ou não lançar Dória candidato? Hoje não se fala mais tanto em lançar o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, como candidato no lugar do João Dória, mas é certo que esse processo de prévias foi absolutamente traumático para o PSDB e que ele aparentemente não acabou, como a gente vê nessa carta. O que os aliados do Dória dizem? Olha, ele pode não ter o apoio. Essa semana eu tive uma conversa com alguns aliados importantes do ex-governador de São Paulo que relataram o seguinte, olha, ele pode não ter o apoio do partido, das instâncias, da Executiva Nacional. Ele ganhou um apoio fundamental, importante, agora simbólico, sobretudo, né, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, mas dos políticos do PSDB, João Dória tem alguma dificuldade, né, sobretudo com o Bruno Araújo. E o que os aliados do Dória dizem é que ele pode não ter esse apoio do partido, mas ele tem o apoio da militância e o apoio da militância do PSDB, acreditam os aliados do João Dória, além de todo o esforço que ele prometeu fazer agora, né, para manter a pré-candidatura dele à presidência da República, são suficientes para levá-lo a essa corrida ao Planalto. Não é simples, tem muita gente no PSDB que é contra os níveis de rejeição que as pesquisas têm mostrado do ex-governador de São Paulo, embora eles tenham melhorado um pouco nas pesquisas dessa semana, eles ainda são altos e a campanha do Dória trabalha com o tempo, porque avaliam que quando ele foi eleito prefeito de São Paulo em 2016 e depois governador de São Paulo em 2018, ele também partiu de um patamar muito baixo de votos, essa altura do campeonato, né, em maio, para chegar lá na frente e conseguir dar uma virada. A equipe do Dória aposta ainda nisso, aposta numa mudança na comunicação do Dória para apresentar ele como um resolvedor de problemas do país, alguém que é capaz de resolver os problemas todos que o país tem. Então, a equipe do Dória faz contas e faz apostas. Só que tem um problema interno muito grande dentro do PSDB, essa carta evidencia isso, e tem um problema com as outras legendas também, que prefeririam, evidentemente, no caso do MDB, que conversa com Dória, lançar a Simone Tebet, senadora, como candidata nessa chapa. Não é simples a situação do ex-governador de São Paulo. Claro que ele tem, né, um poderio econômico próprio e ele tem um partido que foi muito grande no Brasil, mas que tem diminuído de tamanho nas últimas eleições. Isso preocupa o PSDB. O PSDB perdeu muito espaço no debate público brasileiro com a ascensão do presidente Jair Bolsonaro. Isso preocupa o tucanato, não só os antigos, mas os novos tucanos também. Então, não é fácil a vida do ex-governador de São Paulo. E só para responder a segunda pergunta, Muriel, qual é o problema do Dória ter uma relação complicada com o Bruno Araújo? O Bruno Araújo é o presidente nacional do PSDB. Ele conversa com todos os diretórios, ele faz a interlocução com os outros partidos. Então, você não ter um aliado em alguém que tem uma posição tão destacada, alguém que deveria ser o primeiro soldado de defesa da candidatura do Dória, se traduz no problema que a gente tem visto do ex-governador de São Paulo. Não consegue crescer nas pesquisas, não consegue trazer aliados para dentro da sua campanha. Muriel. Sem dúvida, Leandro. E você citava tudo que João Dória tem. Eu queria lembrar também que João Dória conseguiu há alguns meses um documento oficial do PSDB, assinado por Bruno Araújo, garantindo que ele era o candidato do PSDB para essas eleições presidenciais. É um documento que também, em último caso, também pode ser usado para uma judicialização caso aconteça, né?
Pois é, me parece que é o caminho que as coisas estão tomando, né? Porque essa carta que a Thaís Arbex revelou na programação de ontem aqui na CNN, depois ela foi distribuída para a imprensa, eu também recebi a carta e ela tem assinatura ali, né, de um advogado que naturalmente atua na campanha do Dória. O que me parece, Muriel, é que essa pré-campanha do PSDB, ela é tão tumultuada que a gente tem essa carta do Bruno Araújo, que você bem lembrou, tem uma carta do Eduardo Leite dizendo que não queria ser mais candidato, uma carta do Dória em resposta, agora a gente tem mais uma carta do ex-governador de São Paulo, só aí a gente já falou de 4 cartas, né? É uma campanha que tem muitas cartas, mas ainda poucos votos, né? O Dória não apareceu bem nas pesquisas, ele ainda está lá atrás, ele não chega perto nem do Ciro Gomes, que é quem está aparecendo em terceiro lugar atrás do ex-presidente Lula e do presidente Jair Bolsonaro. Então, são muitas cartas e poucos votos, né? O PSDB viveu um processo de prévias muito traumático, a gente acompanhou parte dele aqui na CNN, quando, por exemplo, o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, perguntou para os dois, Eduardo Leite e João Dória, se um dos dois deixaria o partido caso perdesse as prévias. Os dois negaram no debate aqui da CNN, mas a gente viu o Eduardo Leite quase saindo da legenda. E o que prende o Dória ainda no PSDB é o fato dele ter conquistado a militância, né? Isso é a avaliação que os aliados dele fazem. Então, é difícil da gente não imaginar, Muriel, que essa disputa vai acabar sendo judicializada, o que, na verdade, afasta o PSDB daquele que deveria ser o seu foco, né? Que é buscar o eleitor, buscar um eleitor que existe e que não quer nem Lula e nem Bolsonaro. Esse eleitor existe, mas ele ainda não está, ninguém está falando com ele diretamente, ou pelo menos as pesquisas ainda não estão captando algum candidato, seja o Ciro, Dória, Simone Tebet, André Janones, ninguém conseguiu chegar para esse eleitor que não quer nem Lula nem Bolsonaro se tornar uma alternativa viável para tentar enfrentar essa polarização entre o ex-presidente e o atual presidente da República. Muriel.